volta com o nosso Espaço Feminino e nós estamos aqui com Douglas para começar a aprender a fazer a focaccia. Como fala, Douglas? Tradicionalmente, no italiano, focaccia. Focaccia. Isso. Então, mãos à obra. Vamos lá. A gente começa aqui hidratando um pouco o fermento. Esse fermento é o biológico, não é fermento biológico. Químico. Não, exatamente. Okay. Fermento para pão, que você consegue comprar até em algumas padarias, supermercados. Okay. Uhum. Daí a gente põe o açúcar, o sal, de 2 lados diferentes, de preferência. Ah, tá. Por quê? Porque o sal mata o fermento. Então, assim que eu botar o fermento diretamente em contato com o sal, a massa se perde, não vai fermentar. Olha, são segredinhos de que a gente precisa estar atento, né? E o fermento, esse fermento biológico, eu lembrava de quando a minha mãe fazia pão, ficava, ele amassadinho, crescendo. Precisa acontecer isso? Precisa desse tempo de fermentação certo. Ainda. Mas eu vou fazer aqui uma coisa que vai acelerar um pouco, que é botar o fermento diretamente no açúcar, fora do contato com o sal. Certo. Isso, como o sal é bactericida, ele mata o fermento, o açúcar é o alimento do fermento. Uhum. Então a gente vai botar aqui diretamente o fermento no açúcar, ele já hidratado. Uhum. Deixa eu te fazer uma pergunta, até eu estou sempre curiosa para saber, existe uma farinha de trigo que a gente compra no mercado que tem algumas que tem o fermento adicionado, né? A gente não pode usar aquela. Não, de maneira alguma. Sabe o que às vezes acontece? Você pegar lá na prateleira e não perceber. E tem determinadas receitas que não vai dar certo. Exatamente, porque aquele fermento que vem ali é o fermento químico. É o fermento para bolo. Então, se por engano eu fizer com aquilo, vai mudar a consistência, vai mudar tudo, né? Não vai sair pão. Aí, porque tá não está com fermento. Bom a gente saber. De pão. Então, para esse tipo de trabalho, quando for fazer pão, focaccia, tem que usar a farinha de trigo que não tem a adição de fermento. Exato. Que a gente já pode trabalhar aqui. Eu não vou mexer. A gente até poderia mexer com a mão. Eu não vou mexer com a mão para não ficar aquela babação. Aquela coisa toda na mão, né? Grudando. Fica. Pois é. A gente procura evitar essas coisas. Vai ficar complicado. Ai, meu Deus. E essa focaccia, ela pode ser uma refeição principal? Ela é mais para lanche? Olha, tradicionalmente, isso é um bom café da manhã. É mesmo? Um excelente café da manhã. Um lanche da tarde também, lanche da tarde. Né? Mas como prato principal, ele faz o efeito de um pão, né, Douglas? Sim. Ele é um pão, né? Ele é um pão. O focaccia é um pão. Porque às vezes a gente, quando fala em focaccia, às vezes a gente pensa em pizza. Não. Pensa em... Pizza não, pizza é o calzone, que é a pizza enrolada. Isso. Fui eu que me enganei, viu, minha gente? Esse negócio de cozinheira que não é chefe não dá certo. Pois é, aqui a gente já está quase... Tem que ir misturando tudo. Misturando tudo. Você normalmente já teria colocado a mão? Eu, sim. Mas daqui a pouco eu vou ter que meter a mão. Vai ter que colocar, porque pão, a gente sabe que pão tem que ser bem amassadinho, né? Bem trabalhado na mão. Verdade. Daí, ó, já tá bem, a água já tá bem incorporada na farinha. Eu ponho o azeite. Que azeite que eu uso, Douglas? Sempre o extra virgem. O extra virgem. Por qualidade, por tudo. A textura, o aroma que ele vai do extra virgem é totalmente diferente. É diferente. E esse azeite, em específico, ele é muito bom. Ele é verdinho, ele é de azeitona preta, então é totalmente diferente. E eu posso adicionar o que eu tiver vontade, para poder variar a focaccia ou não? Sim, você pode. Adicionar na massa. Porque o tomatinho que eu tô vendo aqui, você vai adicionar na massa? Na hora que for para assar. Pro forno. Tá. O agora que eu vou botar é o alecrim. Alecrim. O alecrim cortadinho, tudo mais você pode botar. Posso usar o seco ou é melhor usar o fresco?
Sempre fresco. Daqui, deixa eu botar isso aqui para te ajudar para tirar daqui. Saúde. Sempre o fresco, né? Sempre o fresco. Agora é aquela parte do trabalho sujo. Do trabalho de mesa, do trabalho de braço mesmo. Ah, tem que sovar bastante. Tem que sovar. E para sovar, vai para a mesa ou tem que ficar amassando dentro da tigela que a gente misturou? Você vai ver só o que eu vou fazer agora. Vou ver, então. Tchan, 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 tchan. Como já vejo aqui, eu já posso virar na mesa previamente higienizada, Ok. tudo direitinho. Uhum. A gente já pode passar para cá. E agora é força bruta. Olha! Vai trabalhar a massa. E você chega perto aqui, você vai perceber o cheiro do Douglas, azeite. O porquê de ter que... Tem massa que não pode nem trabalhar muito, tem massa que tem que trabalhar muito. Qual a diferença? Geralmente, massa de pão... Geralmente não. Todo pão tem que ter a rede de glúten bem formada. Tanto pão doce quanto pão salgado? Tanto doce quanto salgado. Daí, são duas proteínas, dois aminoácidos, na verdade, que formam uma cadeia proteica, que é a gliadina e a glutenina. Que são duas substâncias que tem na farinha e em contato com a água, elas se misturam. Ah. E com o trabalho mecânico, com o trabalho manual, elas se alinham. E aí vai formam uma resultar... rede. Resulta no quê na massa? Qual a diferença de uma massa que vai ficar bem sovada, que você vai trabalhar bem, e uma que você não trabalhou bem? Tem alguma diferença aparente ou não? Tem, toda. Ela vai ficar áspera assim, olha. Se eu parasse de mexer aqui, ele ia ficar um pão áspero, não ia ficar um pão saboroso e não ia fermentar. Porque a rede de glúten, que é aquilo que eu falei, ela serve para segurar o gás carbônico que é liberado na fermentação. Gente, ele além de chefe, tá vendo que ele entende tudo do negócio, né? Bom, mas olha só. Eu já vi que aqui vai um tempo. Pode botar Enquanto o Douglas vai ficar aqui trabalhando, nós vamos chamar o Felicidades para dar parabéns para você que está fazendo aniversário hoje, que você seja muito feliz. E nós temos para você uma palavra direta do coração do Pai para a sua vida como um presente no dia de hoje. Está aí no seu vídeo, confere. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, então todos morreram. 2 Coríntios 5,14. E vamos deixar o Douglas aqui e vamos lá para o nosso bate-papo com o doutor Alexandre, com a Malga, porque tem muita coisa para falar, não é, doutor? Vamos lá falar sobre DPOC. Doutor, o que é exatamente? A gente até falou o significado no início do programa da sigla, mas fala um pouquinho dessa doença. Então, doença pulmonar obstrutiva crônica, primeiro foco já está dado, né? É uma doença pulmonar, é uma doença que acomete difusamente os pulmões. O fato dela ser crônica, ela diferencia de outras doenças pulmonares que são agudas, por exemplo, como uma pneumonia, ou mesmo a asma, que saiu. A asma fazia parte dessa sigla DPOC. Certo. Mas saiu e deixou nessa sigla, essa sigla alberga duas doenças, o enfisema pulmonar e a bronquite crônica. Antes a gente só falava nas duas doenças, mas depois os estudos mostraram que todas as pessoas que têm enfisema pulmonar têm também um pouco de bronquite e vice-versa, bronquite crônica. Então achou-se melhor a gente enquadrá-las, as duas, como uma sigla sobre um guarda-chuva só, DPOC. E a gente tem mais ou menos 2 semanas que o prefeito da nossa cidade sancionou uma lei que a gente propôs, que o nosso grupo propôs, que o presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores apresentou a lei, o projeto, em 2007, e a gente agora, eu estou muito feliz por isso, inclusive, a gente acaba de ser sancionada, já faz parte do calendário oficial do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro,
uma semana de conscientização da DPOC. E por que é importante a gente ter essa semana? Porque apesar da DPOC ter um impacto imenso em termos de saúde pública, imenso no sentido de a quantidade de pessoas que adoecem por essa doença, a quantidade de pessoas que passam desse plano para outro por causa dessa doença, o custo dessa doença, que de todas as doenças ligadas ao cigarro, ao tabaco... Ela é 100% ligada ao cigarro? Ou alguém que não, algum não fumante pode adquirir? Em torno de 85% a 90% no mundo em geral das pessoas que têm DPOC, a relação direta com o tabaco. Cigarro. Em 10% com outros tipos de poluentes ou de poluição ambiental. Na África, por exemplo, você tem alguns casos, um número bastante grande, inclusive, de casos de DPOC causadas pela fumaça dos fornos a lenha dentro da casa das pessoas. Então, aquela fumaça ali, você pode ir inalando aquela fumaça repetidamente. É muito raro ela acontecer se alguém não tiver tido esse tipo de contato. E a Malga está aqui porque ela... Quanto tempo você conviveu com o Chico, ele já numa fase intensa da doença, Malga? O Chico eu conheci ele tinha 67 anos e ele viveu até os 81 anos, mas aos 67 ele já estava bastante debilitado. O Chico foi diagnosticado, ele fumou muito durante quase 40 anos. Ele foi diagnosticado aos 52 anos com um enfisema, parou de fumar imediatamente, mas como ela é uma doença progressiva, né, obstrutiva, ela foi crescendo, ela foi evoluindo. E aos 67 anos, quando eu o conheci, ele já estava doente. E nós ficamos juntos quase 15 anos. Só num hospital aqui do Rio de Janeiro, ele internou 52 vezes. Olha que doença, gente. E assim, com sérios problemas, assim, ele teve embolia pulmonar durante esse período, ele teve problemas de disritmia. Ele continuou trabalhando após isso? Ou ele continuou ou não continuou? Não, ele continuou, ele inclusive, ele fazia o possível, mas assim, o Chico, quando ele estava no palco, ele estava gravando, ele se superava. Mas ele tinha muita dificuldade, por exemplo, no aeroporto ele precisava de cadeira de rodas para se comover. Bem debilitado. Ele não caminhava, ele saía daqui, caminhava 50 metros, ele estava exausto. Ele não conseguia caminhar. Agora, doutor, pelo tempo que a Malga está falando, foram muitos anos. Você disse que conheceu ele tinha... 67 anos. Você falou que ainda vocês ficaram juntos 15 anos até ele falecer. Ela é uma doença crônica que maltrata, mas ela é lenta, né? Ela é lenta, ela custa dar os primeiros sinais. Você começa a fumar, a média brasileira de iniciação no fumo é 12 a 13 anos, né? Por isso que a gente se esforça tanto para fazer com que as escolas entrem nessa luta. E aí você vai começando a lesar alvéolos, né? O que é o enfisema, propriamente dito? Quando a gente respira, o ar entra pela boca, pelo nariz, entra dentro da traqueia, brônquios e acaba no alvéolo. É no alvéolo que passa o oxigênio para o sangue e o gás carbônico do sangue vem para o alvéolo e a gente expira o gás carbônico. É fundamental esse processo. E existe uma rede de alvéolos nos dois pulmões da gente que chega a 300 milhões de alvéolos. É alvéolo à beça. Então a gente começa a romper alvéolos, é uma doença inflamatória, um enfisema, e vai rompendo alvéolos gradativamente. Existem pessoas que têm essa propensão a romper esses alvéolos, quer dizer, a se tornar um paciente enfisema, uma propensão maior do que outros. Não é todo mundo que fuma que desenvolve enfisema. Antes a gente falava em 15% dos fumantes, agora a gente já fala em 30% dos fumantes. Dobrou, né? Dobrou, talvez não tenha dobrado. Dobrou a nossa capacidade de entender a doença, né? Sim. Já era 30% antes. Então, o que acontece com um paciente de DPOC? Ele tem dificuldade de realizar tarefas onde ele precise de oxigenação. Porque quando você rompe o alvéolo, aquele alvéolo rompido não troca mais oxigênio com gás carbônico, ele fica praticamente inútil.
Fica dentro da gente lá, mas perdido, ele não tem mais função. E quando você estuda enfisema, num livro teórico de medicina, Certo. chega a parte de tratamento. Primeiro tratamento que é preconizado, parar de fumar. Parar de fumar. Só que normalmente as pessoas param de fumar, os fumantes que têm DPOC, já com a doença instalada. E essa doença instalada, Foi o caso do ela Chico, Foi o que né? aconteceu com o Chico. exatamente, ela tem uma progressão. E aí a gente pode pensar assim, poxa, mas se as pessoas não sabem o que é DPOC, talvez é porque ela não seja uma doença tão importante. Mas a partir de agora, de 2012, o último levantamento de mortalidade da Organização Mundial de Saúde colocou a DPOC como a terceira causa de morte no mundo. No mundo. E como é que pode 90, 95% das pessoas não saber o que é a doença? Agora, por que o senhor acha que era assim? É a falta de conhecimento de liderança mesmo ou não? A liderança omitia por interesses comerciais? O que aconteceu? Adriana, vocês me convidam muito para vir aqui e eu reiteradamente não só agradeço, como elogio essa rede, porque dá espaço para a gente falar sobre os problemas de saúde. A mídia não necessariamente, a não ser que haja um escândalo envolvendo a secretária de saúde, a mídia não necessariamente, ela dedica o tempo que deveria para informar as pessoas. Cabe a nós, ativistas, estarmos permanentemente trazendo esse assunto à baila. A Malga o sofrimento que ela passou e que, sobretudo, viu o Chico Anísio passar, fez com que eles criassem um instituto, que ela vai falar daqui a pouco, que é o Instituto Chico Anísio. Isso vai trazer também o tema mais para a mídia. Mas assim, mesmo tendo sido o Chico uma pessoa tão conhecida e amada, tão amada, eu acho que se eu tivesse criado um instituto cultural para apoiar comediantes ou alguma coisa da área, eu teria recebido muito mais apoio até da mídia. Mesmo assim, você não consegue projeção para a instituição? Não, é muito difícil, porque as pessoas não estão interessadas muito que o Chico Anísio, o que o Chico Anísio tem a ver com montar um instituto para Instituto Chico Anísio, provavelmente a pessoa vai ligar esse instituto ao humor, à televisão, mas a teatro. Saúde, isso não tem nada a ver. Enquanto que era o sonho dele, o grande desejo, porque o Chico dizia e disse durante várias vezes, tem isso gravado, que ele dizia, eu fiz muitas coisas na minha vida, fiz muitas besteiras na minha vida, mas a única coisa da qual eu me arrependo é de ter fumado. Meu Deus. Então ele tinha um arrependimento muito, 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 muito grande de ter fumado, porque o Chico era de uma família longeva, onde pai e mãe morreram com quase 100 anos, ele tem um irmão mais velho. Quantos anos ele tinha quando faleceu? 80 anos. Ia fazer 81. Ele morreu muito cedo. Mas eu acho que essa genética de uma família que tem longevidade ainda se instalou na vida do Chico, porque com o enfisema ele ainda conseguiu Mas é que o Chico lutar tinha o privilégio de que ele tinha toda a medicação necessária, porque a gente podia comprar. Ele tinha condição financeira de se manter ele o tratamento. tinha uma alimentação adequada, porque ele podia. Ele tinha os melhores médicos, porque ele podia, e ele tinha os melhores hospitais. E 99% da população não tem acesso. Não tem. Entendeu? Então, por isso que ele teve uma vida mais longeva do que a grande maioria das pessoas. E todos esses recursos unidos trouxeram uma qualidade de vida melhor para ele nesse período. Trouxeram uma qualidade de vida melhor, mas de um sofrimento psicológico muito grande, porque ele tinha consciência que ele ia morrer. À medida que o tempo passava, ele tinha um medo desesperado de morrer sufocado. Ele tinha muita falta de ar? Muita. Ele tinha muito medo de morrer sufocado. Eu, assim, agradeço a Deus todos os dias que ele partiu no momento que ele estava em coma. Então ele não sentiu isso, mas ele tinha muito medo. O pânico dele era que numa crise de falta de ar, ele morresse. Ele ficava nervoso, então, nas crises ele ficava, de falta de ar. E aí o nervosismo piora a crise de falta de ar. Uma coisa puxa a outra, né? Ele tinha, assim, um sofrimento muito grande, porque o paciente, ele tem uma debilitação muito grande do sistema respiratório, mas ele tem absoluta consciência de que ele tem uma doença que não tem cura, que não tem
as pessoas não estão muito preocupadas em ajudar, sabe? Não tem pesquisas a respeito, muita pesquisa. E ele sabe que ele vai morrer daquilo, mas ele está absolutamente consciente. E não há nada que se possa fazer. Não há nada. Se for. Enquanto que o câncer, por exemplo, que também é uma doença terrível, não desejo a ninguém que tenha um paciente com câncer em casa, mas assim, o câncer ainda, tem muita gente curando de câncer, graças a Deus. Existem alternativas de tratamento, né, que são alternativas de tratamento muito duras, muito sérias, mas tem gente que ainda tem esperança de curar. O enfisema, não. O enfisematoso, ele não tem esperança. Por isso, a necessidade do Instituto. Mas a gente vai, na verdade, a gente vai chamar um intervalo rapidinho agora e quando voltarmos, eu quero que você conte pra gente como é que funciona, como que surgiu sobre o Instituto. Tá legal. Nós vamos para o intervalo rapidinho, nós já voltamos.